boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eita, filtro, agora sim. Gente, já deixei aqui fixado, acredito que esteja fixado aí pra vocês o tema da nossa live hoje, do Momento Rap, né? Antes de iniciar precisamente dentro do nosso tema, oi Débora, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. Bom, para quem não me conhece, né, me chamo Luana Borges, sou psicóloga, sou sócia-diretora da Rap e a gente tem esse quadro que é o Momento Rap, né, onde a gente sempre busca trazer aqui, eu, Flávia, João, que são meus sócios na Rap, né, conteúdo de qualidade, conteúdo voltado para o desenvolvimento pessoal, para a liderança, para a gestão, para a performance, para a equipe, para autocuidado. E o nosso tema de hoje, ele é um tema muito especial, um tema extremamente relevante para o momento que a gente está vivendo hoje, que é como e o que a gente pode fazer para ensinar as nossas equipes, os nossos colaboradores a gerar solução. Porque se a gente parar para pensar na realidade um pouco do momento que a gente está vivendo hoje, saber trazer ideias, construir possibilidades, gerar soluções, pensar fora da caixa é um grande diferencial quando a gente pensa no profissional, na sua carreira, quando a gente pensa nas empresas, quando a gente pensa na prestação de serviço. Porque o que está acontecendo? Mais do que nunca, inclusive depois do que a gente viveu na pandemia, as pessoas, as empresas, elas precisaram se reinventar, precisaram encontrar novas formas de fazer. A gente cada vez mais, com o mundo VUCA, com o capitalismo consciente, com todas as mudanças de cenário que a gente está vivendo, a gente tem percebido que as formas engessadas, as formas com as quais a gente sempre esteve acostumado a fazer, não têm gerado resultados diferentes. Então é aquele velho ditado, se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. E aí tudo bem, a gente sabe disso, a gente sabe da realidade, a gente sabe da necessidade, mas aí vem a grande pergunta, como é que eu mudo a cultura da minha equipe? Como é que eu faço a minha equipe pensar, trazer ideias, pensar fora da caixa, gerar soluções? E aí, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Tô vendo aqui Ju, Kelly, Vivian, Nilva, que coisa boa. Sejam todas muito bem-vindas. Gente, quando a gente fala em solução de resolver processos, problemas, situações pequenas do dia a dia, como a gente fala também de inovação. Inovação na forma de fazer, na forma de realizar. Quando a gente vem, por exemplo, para a Rap, né, para olhar para o nosso trabalho, para o que a gente faz enquanto consultoria, a gente sempre esteve acostumado a trabalhar, a construir, né, treinamentos, produtos, consultoria, mentoria de maneira presencial. E aí chega a pandemia. E o que aconteceu com a gente? A nossa forma de entregar não era mais possível. Então a gente precisou realmente pensar fora da caixa e encontrar quais as possibilidades, as alternativas, as mudanças de processo, as novas formas e experiências dos nossos alunos para a gente conseguir desenvolver, levar desenvolvimento de forma virtual. Então isso exige realmente um pensar fora da caixa, buscar soluções, buscar realmente alternativas, tecnologias que possibilitem isso. Estou falando de um cenário, por exemplo, da Rap, mas a gente pode ir para a prestação de serviço, a gente pode ir para o consumo de produtos, né? Escolas, buffets, restaurantes, todos nós estamos precisando nesse momento nos reinventar. E essa experiência que a gente viveu do período de isolamento, com empresas que estavam funcionando de forma adaptada, trouxe um legado, deixou um legado de novas formas de fazer agora. Então tem muitos processos, tem muitas entregas, nós consumidores agora com essa experiência que tivemos, estamos com uma nova necessidade, uma nova exigência e muitas coisas que foram adaptadas temporariamente ali, agora fazem parte de um novo processo que passou a acontecer. E aí, a grande dificuldade que a gente aqui na Rap, inclusive, percebeu, olhando para os nossos clientes, olhando, né, para tudo que a gente vem acompanhado, que foi um peso muito grande para as lideranças. Foi um peso muito grande para os empresários pensar tudo isso, porque a carga, a necessidade de encontrar solução, de encontrar respostas, estava aqui na alta gestão. E na realidade a gente está vivendo um processo de entender que se a gente carrega essa condição, essa responsabilidade de encontrar as respostas só na gente,
líderes ou empresários, a nossa capacidade de encontrar isso é muito limitada. Porque quando uma pessoa pensa, ela encontra possibilidades, mas quando ela compartilha, quando ela escuta outros, quando ela vê outras pessoas vivendo outras experiências e comungando da mesma ideia, né? É muito importante, inclusive, a gente compreender isso, porque é no momento que a gente compreende as dificuldades que a gente vai poder ter propriedade para ajudar nas soluções, né? Então, quando a gente vem olhar para a nossa história, por exemplo, nós, seres humanos, uns mais, outros menos, mas de uma forma geral, a gente tem muito medo de errar. Inclusive, ontem participativas em trazer ideias, em propor mudanças, que é justamente a questão que é muito mais conveniente você fazer aquilo que você domina. Então, nós fomos para a faculdade, nós nos tornamos especialistas em fazer algo e é mais fácil eu continuar o processo fazendo de uma maneira que eu acerto, de uma maneira que eu domino. E investir o nosso tempo gastando energia focada em problema. Quer um exemplo simples? Quando existe um acidente, né, na estrada, no caminho, o trânsito ele fica comprometido. Mas se a gente parar para pensar, muito desse tempo de espera que a gente vive ali no trânsito não é por
não sabemos, nós somos alunos, nós não sabemos, e nós temos ali um professor que vai nos ajudar a encontrar as respostas ou nos dizer as respostas. Quando a gente sai da nossa educação e entra no mercado de trabalho e vem para a empresa, o que acontece também naturalmente? Qual é a cultura que a gente vive? A gente vive a cultura de que o líder é quem detém as respostas. Fala com a gente, chefe, não tô sabendo fazer isso, como é que eu resolvo? Pra ser mais prático, pra ser mais rápido, pra gente se livrar logo e focar em outra coisa, a gente diz pra esses: desconectei do Wi-Fi. Me diz aqui, por favor, Flávia, se agora tá funcionando ok? Eu coloquei no 4G. Vou aguardar o teu retorno. Ou de alguém, me digam aí, pessoal, se tá aparecendo direitinho pra vocês sem cortar. Sim? Ótimo, então, opa, filtro, voltamos. Então, vamos dar sequência. Tá me ouvindo bem, né, amiga? Ótimo, maravilha. Então, onde eu tava, né? Deixa eu tentar recapitular. Eu tava falando justamente do conflito que a gente tá vivendo, né? Tu gostou do filtro? Muito bem. A gente tá vivendo o conflito entre precisamos encontrar soluções, precisamos pensar fora da caixa, precisamos inovar na nossa forma de fazer, mas a nossa empresa, a nossa equipe, os nossos colaboradores, muitas vezes nós líderes, estamos vivendo a forma como a gente sempre viveu, que é fazer as coisas da maneira que a gente domina, que a gente tem controle, que a gente conhece. E aí gera muita ansiedade, gera muita preocupação, né, mesmo, de como é que eu vou fazer tudo isso e conseguir manter a equipe engajada e conseguir alcançar os resultados. Então, eis que agora nós vamos conversar e eu vou tentar trazer aqui para vocês de uma maneira muito prática, né, como você que não tem uma cultura com a tua equipe de estimular com que eles tragam soluções, o que você pode fazer partindo do zero para conseguir mudar, né, para conseguir gerar uma transformação dentro da cultura da tua equipe, certo? E aí, gente, para começar, vale dizer que permanecer na zona de conforto é cômodo e é bom. Claro, a gente está numa situação confortável. Porém, estar com esse mindset de ficar na zona de conforto é, na realidade, um grande perigo nos dias de hoje. Porque se a gente não inova enquanto profissionais, a gente não se torna relevante. Então, quando a gente fala em ensinar a nossa equipe a gerar soluções, a gente está falando em inúmeros benefícios. Benefícios que a gente pode gerar para essa pessoa, para esse profissional, no sentido dele se tornar relevante, dele se tornar um profissional melhor, que tem uma melhoria no seu desempenho. A gente está falando de realização e satisfação, porque quando a gente consegue superar algo e trazer alguma coisa que realmente faça sentido, que agregue, que gere resultado, a sensação de realização, de motivação, de autoestima, ela é muito forte. Então, conseguir transformar esse mindset, essa cultura dos nossos colaboradores é também um bem que a gente faz a cada uma dessas pessoas, pela oportunidade de ajudar no desenvolvimento delas, na realização, na satisfação, no bem-estar, na autoestima de cada um desses profissionais. Além disso, é também um bem maravilhoso para você, líder, porque você tira das suas costas o peso e a responsabilidade de ter que estar arrancando o cabelo, né, e encontrando dentro de tantas coisas para dar conta, ainda a cabeça próspera para poder pensar, criar soluções, trazer ideias. Então você consegue ter muito mais possibilidade com outras pessoas pensando junto com você. Então isso é bom também para você.
E isso também é bom e traz benefício para os seus resultados, para o seu negócio. Porque quando você consegue criar essa atmosfera de todos juntos, pensando, colaborando, criando, com certeza você vai conseguir transformar os resultados, gerar novas formas de fazer e assim acelerar de forma exponencial realmente os resultados, o alcance dos objetivos, a satisfação dos clientes de vocês, independente do ramo de atuação. E aí, para que isso aconteça, tem uma pergunta básica que eu tenho que fazer para cada um de vocês. E aí, ó, é para ser sincero, não precisa responder aqui nos comentários, mas é para refletir, tá? Você, enquanto líder, como é que você lida com o fracasso? O quanto o fracasso é algo permitido dentro da sua equipe? O quanto você permite que a sua equipe fracasse? Já parou para pensar nisso? Gente, se não existe dentro da sua equipe espaço para o fracasso, não existe dentro da sua equipe espaço para a inovação. Uma coisa está completamente ligada à outra. Se você é um líder que, de forma muito ferraz, não permite o erro, não permite o fracasso, não permite com que as pessoas falhem, você não está dando espaço para que elas criem, para que elas inovem. Então, uma premissa, uma condição básica para que a gente consiga mudar essa cultura é você olhar para si, enquanto líder, e se perguntar quais são os comportamentos que você tem incentivado dentro da sua equipe. Quais são os desafios que você tem promovido dentro da sua equipe? Quais são os resultados que você tem reconhecido dentro da sua equipe? Quando a gente fala quando eu gero essa pergunta, quais são os desafios que você tem proporcionado para a sua equipe, é justamente olhar para dentro da tua rotina e pensar de que forma e como eu tenho desafiado cada um deles. Eu tenho desafiado de uma maneira inspiradora, eu tenho desafiado através do medo, através da opressão. Quais são os desafios, o que é que eu tenho lançado para eles, de que forma eu tenho provocado cada um dos meus colaboradores. Reflitam sobre isso. Quando eu venho para a esfera do comportamento, quais são os comportamentos que você tem estimulado e reconhecido? A gente, enquanto líder, o tempo inteiro, na nossa forma de fazer, na nossa forma de falar, na nossa forma de cobrar, a gente está reforçando comportamentos deles. Então, quais são os comportamentos que você tem estimulado e reconhecido? E da mesma forma, quais são os resultados que você tem valorizado e reconhecido na equipe? Você só tem reconhecido metas, alcance de metas? Então, o que é que você tem dito para eles? Que o que importa aqui é o resultado final, é o alcance de metas. Você tem reconhecido outros resultados? Por exemplo, uma ideia que foi trazida, que foi implementada e que trouxe um resultado diferente? Um reconhecimento de um cliente, por exemplo, por uma atitude, por um comportamento diferente que encantou? Então, o quanto você tem dentro da tua rotina reconhecido comportamentos, reconhecido resultados que reforcem dentro dessa cultura o fazer diferente, o encantamento, os comportamentos alinhados aos valores. Isso realmente faz toda a diferença. Deixa eu só ver rapidinho antes de continuar se tem algum comentário. A Flávia colocou aqui. Quando não inovamos como profissionais, não somos valorizados. Exatamente, não nos tornamos relevantes, Flávia. Isso faz toda a diferença para, de fato, a gente conseguir crescer dentro da nossa carreira. E aí, gente, com essas perguntas disparadoras, olhando para como vocês têm gerido as suas equipes e o que vocês têm estimulado hoje, vem aí vários caminhos, várias possibilidades do que vocês enxergaram. Não, eu acho que eu estou no caminho, eu acho que eu tenho feito um movimento de estimular, de reconhecer não só os resultados, mas os comportamentos. Eu tenho feito isso legal, mas eu posso melhorar. Não, realmente eu percebi aqui que eu não tenho desafiado, eu não tenho gerado inspiração, eu não tenho reconhecido comportamentos, eu só estou focado ali no resultado. Dá pra gente melhorar.
tudo isso. A boa notícia é que ganhando essa consciência, olhando para o nosso estado atual, em como a gente está hoje, a gente pode implementar pequenas mudanças para de fato conseguir gerar essa transformação na cultura. E aí, para começar, antes de qualquer coisa, não vou trazer aqui fórmula mágica, é importante que você faça o exercício de olhar para a tua equipe. Conhecer a tua equipe individualmente, conhecer cada colaborador, saber o que inspira cada um deles, o que faz com que aumente o nível de engajamento, o perfil comportamental de cada uma dessas pessoas, ou seja, conhecê-las individualmente, para que você possa de fato entender o que trava e o que não trava, o que destrava na realidade as possibilidades de fazer de forma diferente. Lembra que aqui no começo da live eu falei de várias coisas que podem dificultar o trazer soluções, o pensar fora da caixa, como o medo de errar, como a própria cultura de eu tenho e domino a forma certa de fazer. Então, quando a gente conhece individualmente cada um, fica mais fácil da gente entender que o problema da Luana, que a dificuldade da Luana em gerar a solução é porque ela tem medo de errar. Então, com ela, eu vou precisar trabalhar a segurança, a flexibilidade, o aprendizado com os erros. Com a Flávia, eu vou precisar trabalhar com ela a ideia de que ela pode se desenvolver mais para poder encontrar outras formas de solução. O ponto dela é o desenvolvimento. Então é importante, trazer a ideia de olhar individualmente para cada colaborador, ok? Além disso, gente, rotina de feedback, rotina de acompanhamento, rotinas que realmente façam você, enquanto líder, sair do fazer, do realizar, para olhar, para escutar, para de fato acompanhar essa equipe, tá? E aí, pontapé inicial. Não tenho dentro da minha equipe uma cultura que gera soluções. O que eu posso fazer para começar? Uma dica simples, uma coisa que eu tenho visto, temos aplicado e tenho visto grandes resultados, é implementar uma reunião de brainstorming. Ou seja, para quem não assistiu, vale a pena ver a live que eu fiz aqui sobre reuniões, porque também complementa muito do que eu vou trazer aqui agora, mas dá para puxar um pouco da live e conversarmos aqui. Uma reunião de brainstorming é uma reunião que eu posso fazer com um grupo de pessoas da minha equipe, individualmente com um colaborador, com o foco em gerar soluções. Então, uma coisa básica é implementar isso. Encontrar dentro da tua rotina uma agenda para pensar quais são os problemas que vocês têm, uma situação que precisa resolver e convidar essas pessoas para essa reunião de solução, de brainstorming para encontrar solução, para inovar, para melhorar algum processo. Então, independente se a gente está falando de um problema, de uma situação que aconteceu, nos deparamos com um problema, de uma necessidade de melhoria de um processo, de um desafio para a gente criar algo novo na nossa forma de fazer, um produto novo, é importante a gente construir essa cultura de realizar reuniões de brainstorming. E aí, como é que a gente implementa esse tipo de reunião especificamente? Bom, o primeiro passo é você convidar e convocar e informar essas pessoas que vão participar com antecedência. Ou seja, gente, estou entrando em contato com vocês, grupo de WhatsApp, liga, manda mensagem, enfim, a forma, o canal de comunicação que você já tem para agendar com antecedência uma reunião de brainstorming, onde você já pode avisar para essas pessoas que vão participar que na data tal a gente vai fazer uma reunião de brainstorming para resolver isso, para a gente solucionar esse problema. Uma reunião para a gente pensar nesse novo produto. Quer um exemplo? Vou citar um exemplo aqui da Rap, tá? A gente acabou de finalizar a Academia do Eu, a primeira turma da Academia do Eu, e a gente vai rodar a segunda turma. Então, o que a gente já marcou? Próxima semana começa o workshop e no começo de novembro, vai acontecer a próxima turma, a segunda turma da Academia do Eu. O que a gente já combinou com a nossa equipe? Uma reunião com data de brainstorming para a gente pensar as melhorias e o que a gente vai ajustar para a próxima turma da Academia do Eu. Quando a gente já combina previamente com as pessoas, a gente precisa dar as instruções. Então, gente, tal dia e tal horário, nós vamos fazer uma reunião de brainstorming para a gente pensar o que a gente vai fazer de diferente, de melhorias para a nossa próxima Academia do Eu.
Sendo assim, preparem-se com antecedência. Pensem tudo que poderia ter sido diferente, o que foi legal para permanecer, os insights que vocês tiveram, o que marcou. Façam aí um compilado, mergulhem realmente, se apropriem para vocês trazerem para essa reunião ideias, soluções. Então, a gente está dando um comando e construindo dentro da nossa rotina uma reunião para pensar soluções. Isso eu trouxe aqui o exemplo de um produto que a gente vai rodar de novo, mas pode ser a melhoria de um processo, pode ser um problema que vocês encontraram. Então, é importante que você previamente trabalhe essas pessoas, oriente para que elas tragam soluções, certo? Mais do que isso, chegamos na reunião, é importante que alguns acordos aconteçam, que a gente esclareça algumas coisas para diminuir as expectativas e as frustrações. Então, tá com as pessoas para essa reunião, faz as boas-vindas, abre, agradece a cada um, fala que essa é uma nova forma de fazer e que isso é muito importante para vocês. Encontra todas as formas que você puder de transformar essa reunião em algo leve, né? Em algo onde as pessoas possam acessar a sua criatividade, e a gente precisa de leveza para isso. Post-it pode ajudar, mesmo que não seja fisicamente dentro do ambiente virtual para quem ainda está com a limitação. É uma música, é algo que você vai desconstruir uma ideia de uma reunião engessada e vai fazer com que as pessoas relaxem para poder pensar e criar. E aí é importante fazer alguns alinhamentos, tá? Até trouxe aqui para não esquecer de nenhum deles. Então, primeira coisa que precisa ser conversado e acordado com essas pessoas, principalmente se você está implantando isso agora, dentro da cultura da tua equipe. É preciso dizer que trazer ideias é algo que gera movimento, que é extremamente importante, que você vai ouvir com atenção cada uma dessas ideias, mas não necessariamente tudo que for trazido vai ser implementado. Por quê? Porque as pessoas, se não tiverem esse acordo muito claro, podem se frustrar por ter se preparado, por ter trazido ideias e naquele momento não ter sido aprovado. Então é importante que antes de ouvir qualquer coisa, você já deixa isso muito claro, de que a gente vai ouvir aqui é um brainstorm, é uma chuva de ideias, né, trazendo literalmente o que significa, pegando do inglês, é uma chuva de ideias, onde a gente vai pensar, um pode dizer, o outro pode dizer, eu acho que isso não funciona, o outro pode complementar a ideia de outra pessoa. Então aqui é um campo que pode vir tudo, mas não necessariamente o que vem será validado, porque ele vai ter que ser avaliado, vai ter que ser pensado nas consequências, nas medidas para a gente poder pensar numa implementação de uma melhoria de processo, em um projeto novo, em algo que a gente vai fazer. Então, o primeiro acordo é esse, tá? Segundo acordo, extremamente importante. A gente está vivendo um momento que, diferente de antigamente, a gente está testando as coisas. Antes, a gente vinha de uma cultura de que vamos implementar isso e vai ser assim. Então, é essa forma. Fizemos essa mudança, vai passar a ser dessa maneira. E hoje não cabe mais isso. Então, outra coisa muito importante para você acordar com os membros da tua equipe é que a gente está vivendo o que eu gosto muito de chamar de laboratório. O que a gente está testando de mudança de processo, de um projeto novo, é um laboratório. A gente está testando para ver se vai funcionar. Isso traz uma leveza e um acordo interno de que não necessariamente porque a gente fez uma mudança no processo, isso é a versão final dele e vai ser assim. Talvez no meio do caminho a gente vai ter que mudar várias vezes. E tá tudo bem. Então, na ideia de brincar com essa coisa do laboratório, você pode dizer que existem 3 possibilidades em qualquer mudança, em qualquer coisa que sair validado para ser implementado. A primeira delas, ficou show, maravilhoso, o que a gente fez de mudança, o que a gente propôs, ficou redondinho, massa, ok. Toca o barco e vamos pra frente viver isso daqui porque tá excelente. Segunda possibilidade, a gente testou, viu, tá legal, mas tem necessidade de melhoria. A gente vai fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes, a gente vai olhar de novo, vai aqui, vai voltar, tarará, e vai fazendo essa testagem, esse laboratório, até chegar no momento que diga, tá legal. Ou a gente vai testar e vai ver que não deu certo, que não funcionou. Então a gente vai precisar dar um passo para trás e pensar uma outra maneira. Isso aqui, ó, é dica de ouro, é dica preciosa, tem muito a ver com aquilo que eu falei de como você
lida com o fracasso dentro da tua equipe, com o medo de errar. Então isso é uma forma que a gente está cuidando do nosso inconsciente, do inconsciente coletivo do grupo e conscientemente com cada um, de que viver um laboratório significa que a gente está testando. Então tá tudo bem se não der certo, tá tudo bem se a gente tiver que dar um passo para trás, tá tudo bem se a gente tiver que ajustar. Isso traz leveza para que a gente possa inovar, pensar fora da caixa, realmente fazer pequenas mudanças ou grandes mudanças na forma da gente fazer. Um exemplo prático disso é o modelo de gestão que a gente está implantando em um dos nossos clientes. A gente começou lá em fevereiro a construir um modelo, que é um modelo de gestão. É um modelo padrão dentro da empresa que norteia os líderes como é que eles vão fazer reuniões estratégicas, gerir, acompanhar os seus colaboradores. A gente fez um protótipo, um laboratório, lá em fevereiro. Rodou, depois de preparar todos os colaboradores, uma cadeia, né, de reuniões para gerar soluções e fazer com que os colaboradores pensem. Então, desde a diretoria até a base, acontecem vários níveis de reunião para pensar em soluções. E isso aconteceu em um formato em fevereiro. Com esse formato, a gente sentou e viu. E aí, o que foi legal, o que não deu certo, o que precisa melhorar. E aí, a gente ajustou, depois dessa primeira vez que rodou, para março. Quando chegou em março, que foi rodar março, assim que rodou, entrou na pandemia. Então, a gente precisou ajustar completamente a metodologia como a gente estava fazendo para poder realizar agora, durante a pandemia. Rodou durante a pandemia, foi adaptado, saímos da pandemia, voltamos para uma realidade ainda de home office, mas que precisou de um outro ajuste desse modelo. E a gente está falando, de uma empresa inteira, de todos os níveis hierárquicos, trabalhando uma metodologia para gerar soluções, que está o tempo inteiro em laboratório mudando. Quando a gente estava, chegamos numa versão legal, a empresa sofreu um sinistro. Teve, infelizmente, que lidar com um incêndio na sua operação. E aí, teve que mudar completamente a forma como estava fazendo. Por quê? Porque era uma estratégia muito importante de mudar a cultura da empresa, fazendo as pessoas pensarem, e eles não queriam não queriam perder, mesmo diante de todas as situações que estavam vivendo, mas esse modelo precisou ser reajustado para aquele novo formato. Então, vocês entendem que se a gente tivesse apegado agora a gente vai implementar e vai ser dessa forma rígida, primeiro, a gente perderia muito, porque não estaria sendo condizente com a realidade do momento, ou a gente teria muito sofrimento e se sentiria frustrado, fracassado, porque o que pensou não deu certo. Então, quando a gente já faz esses acordos de que a gente está testando, aqui pode dar certo, pode não dar, então lembrando, pode ficar show de bola, pode necessitar melhorias, ou a gente pode precisar dar um passo para trás e entender que essa não foi a melhor solução. Isso faz com que a gente esteja mais leve durante o processo, ok? Deixa eu me sinalizar com relação ao tempo, estamos tranquilos, e ver comentários para a gente poder seguir. Flávia colocou, reunião de brainstorming é extremamente importante, porque quando falamos de um período em que precisamos de muitas ideias e soluções para inovar nos processos e atender às necessidades dos clientes. Exatamente, não tem como a gente pensar isso só com uma cabeça pensando sozinha, né, Flávia? Realmente, quanto mais a gente fizer dentro da nossa rotina essas reuniões de brainstorming, mais a gente vai poder ter soluções de maneira mais rápida, fácil e muito mais assertivas, né? Então, até aqui tranquilo. Gente, comentamos sobre implementar essas reuniões, começar a trabalhar com as pessoas, não para que elas tragam o problema para ser resolvido, mas a gente já especifica o que a gente vai trabalhar e já pede para elas pensarem as ideias, as soluções, virem com estudos, com análises, para chegar aqui e a gente pensar na solução. Chegou, estamos iniciando isso, precisamos acordar com as pessoas que nem tudo que vier como ideia vai ser aceito, vai realmente ser passado por uma análise para não gerar frustração e que a gente está vivendo um processo de laboratório. Ou seja, a gente vai precisar talvez mudar várias vezes diante disso e está tudo bem. Tranquilo até aqui? Acordos feitos. Então, gente, agora a gente começa a viver a reunião de brainstorming. E essa reunião de brainstorming, uma das coisas mais importantes para o líder é escuta ativa. É hora de você silenciar. Se é uma reunião de brainstorming, você quer ouvir as pessoas que você convocou para a reunião,
silencia e escuta. Porque muitas vezes a gente marca uma reunião de brainstorm e quem domina a reunião é o líder. Eu pensei nisso, eu não sei o que. É hora de você ouvir. Deixe as pessoas protagonizarem, deixe as pessoas falarem. Pergunte, estimule. Se não estão falando, fulano, qual a sua opinião? Beltrano, o que você acha? Eu quero te ouvir. E escuta verdadeiramente. Toma nota do que eles estão trazendo. Faz comentários em cima. Ele trouxe uma ideia, pergunte mais. Seja curioso sobre o que as pessoas estão trazendo. É essa escuta que vai dar realmente espaço e confiança para as pessoas para que elas tragam mais. A gente está falando da implementação de uma cultura. Então, quanto mais você der espaço para elas falarem e escutar verdadeiramente, mais elas vão trazer. Ok? Outra coisa muito importante. Trouxeram ideias, responsabilize-se. Você é o líder. Então, se alguém trouxe uma ideia, você precisa dizer, legal, vamos investir, vamos olhar mais para isso. E você precisa, enquanto líder, fazer o dever de casa de mergulhar, de melhorar, de construir, de aprimorar, de se debruçar. Para que realmente você, enquanto líder, consiga, com a tua visão de cima, contribuir para ficar algo melhor. Para você também mostrar para eles o quanto você não está deixando as rédeas soltas, mas o quanto você está envolvido e apropriado. Então, com as ideias que forem trazidas, melhore, organize, faça realmente algo que você demonstre que você está contribuindo com a ideia que veio, certo? Então, se aproprie. E aí, feito isso, é importante fazer o quê? Dar o feedback para essas pessoas. Gente, pior coisa do que você não ouvir ideias é você não reconhecer de onde essa ideia veio. Teve uma ideia, vamos fazer algum ajuste no processo, vamos testar alguma coisa diferente? Reconheça diante dos outros colegas, reconheça para essa pessoa, reconheça para quem está acima de você aquilo que está sendo realizado, aquilo que está sendo proposto. Então, dê uma devolutiva para as pessoas, seja do que foi aprovado e do que não foi aprovado. Fez essa reunião, ouviu as ideias, aprimorou, reúne todo mundo de novo para dar os feedbacks. Gente, isso aqui foi aprovado, quero compartilhar com vocês como é que a gente vai fazer. Eu juntei a ideia do fulano, do beltrano, do cicrano, chegamos a isso daqui, é isso que a gente vai realizar, é isso que a gente vai testar. Vocês têm alguma contribuição com base nisso? Todo mundo está de acordo? Estamos alinhados? Ou seja, eu estou agora reconhecendo as pessoas que fizeram parte, reconhecendo a contribuição de cada um e alinhando quando o que a gente vai fazer agora. A possibilidade, a probabilidade de engajamento aí é infinitamente maior, porque você envolveu as pessoas. É diferente simplesmente de uma ideia, de uma mudança, de uma melhoria que vem de cima para baixo. Tá aqui, ó, vai ser dessa maneira. Não, você escutou, você deu espaço, mesmo que as ideias que tenham sido trazidas não tenham sido implementadas e você tenha construído algo diferente, mas você fez com que essas pessoas se sentissem parte e você trouxe uma explicação e um norte de o porquê aquilo vai ser testado daquela maneira. Lembrando que eu acabei de falar, testado, porque a gente está aqui num movimento hoje, realmente do momento que nós estamos vivendo, de que não dá para ter uma verdade absoluta ou algo engessado. A gente está testando formas de fazer. Então, esse feedback e esse reconhecimento, ele é extremamente importante para que você de fato faça com que as pessoas elas se sintam parte. Aí eu vou dizer para vocês, você começa a fazer uma mudança de cultura, de envolver as pessoas, de estimular nelas, mesmo diante dos seus medos em errar, mesmo diante da sua forma engessada de sempre ter feito assim, porque elas vão criando gosto, elas vão vendo e experimentando o ganho que é essa partilha e o ganho que é implementar e ver as melhorias quando a gente se permite uma mudança. Como eu citei, por exemplo, né, nesse modelo de gestão que a gente está implementando, todas as etapas elas foram envolvendo as pessoas, envolvendo os líderes para construir. E, como eu disse, mesmo tendo tido um sinistro da empresa ter uma realidade extremamente difícil, as pessoas pediram para continuar. As pessoas pediram, as pessoas queriam ser parte da solução. As pessoas queriam trazer ideias do que elas estavam ouvindo na ponta para contribuir com o todo, contribuir com o negócio. Então,
entendem que quando a gente começa a trabalhar essa cultura numa linguagem de que a gente está aqui experimentando, aprendendo, porque o que não dá é a gente falhar, ser permissivo ao erro, à falha, ao teste e não extrair aprendizados. Isso não combina com a cultura da inovação. Essa cultura de gerar soluções é uma cultura que está o tempo inteiro extraindo aprendizados, vendo o que poderia ser diferente, o que poderia ser melhor, o que eu aprendi com isso, se foi massa, quais são os aprendizados que eu extraio, o que eu aprendi se não foi legal. Então, de fato, é começar a fazer um movimento de colocar na tua agenda, na tua rotina enquanto líder, momentos de escuta dessas pessoas, com o norte, sendo norteadas a pensar na solução. Então, jamais elimine, abomine da tua vida marcar qualquer reunião ou ouvir a pessoa trazer problema. Comece a implementar essas reuniões de brainstorming e comece aqui no dia a dia, com cada um, a fazer perguntas para as pessoas pensarem em soluções. Então, quando alguém vier para você com um problema, em vez de você já dizer diretamente o que fazer, pergunta: o que você faria para resolver isso? Qual a sua ideia? Da próxima vez que você vier, já me traz a situação e traz a ideia de solução. Começa a fazer isso dentro de hábitos, de comportamentos no teu dia a dia. Seja para implementar as reuniões estruturadas de brainstorming, que aqui eu dei todo um passo a passo de como construí-las, seja nos teus hábitos diários, de alguém chegar para você com um problema, em vez de você dar uma resposta imediata, simplesmente perguntar para a pessoa o que você faria, qual a solução você traria, o que você enxerga de possibilidade, e na próxima vez me traz a situação já com uma proposta de solução. Assim você vai educando, você vai dando oportunidade de escuta, de espaço, de segurança realmente para as pessoas mudarem o seu mindset, o seu comportamento. E aí vale, dentro da tua rotina, encontrar esses espaços para cada ciclo, seja de análise de resultado do mês, seja de análise de resultado de uma atividade específica, de extrair os aprendizados, de fazer momentos de pausa diante de uma situação. A pessoa veio, trouxe o problema, trouxe uma solução, rapidamente pergunta para ela: o que você tira de aprendizado de ter feito isso dessa vez? Se ela errou, se ela falhou, no momento de um feedback, pergunta para ela, feedback coaching, pergunta o que ela extraiu de aprendizados, o que ela leva daquela situação. Foi um grande feito, uma coisa maravilhosa. Pergunta para essa pessoa o que ela extrai de aprendizados, o que ela leva para a vida dela a partir daquilo. Reconheça, faça esses movimentos para estar o tempo inteiro atento aos comportamentos que você quer validar das pessoas, ao que você quer construir, ao que você quer plantar, a começar estando consciente das suas atitudes, dos seus comportamentos e estando consciente também dos comportamentos da sua equipe. Uma vez que você começar, de fato, a reconhecer os feitos, aquilo que está alinhado com essa cultura que você quer, seja para essa pessoa, seja para os colegas, você vai começar a reforçar isso. Se a gente só critica os problemas, se a gente só dá atenção quando tem um problema e tá ali focado no problema, quando a gente chama a atenção, quando a gente pune, a gente não tá construindo algo onde a gente infla, onde a gente inspira que as pessoas pensem diferente. Elas vão ficar receosas e acuadas porque a gente só olha para o problema, para a crítica. Então, floresça dentro da sua equipe, oportunize com que as pessoas pensem, seja nas pequenas oportunidades de diálogo do dia a dia, como eu comentei, seja construindo essas reuniões estruturadas para fazer as pessoas pensarem. Traga ela para você, né? Traga elas para você. Realmente coloque, quando você tiver algo a pensar, não que você vai: meu Deus, deixa eu sentar aqui porque eu tenho que pensar. Antes disso, escute. Você muito provavelmente vai se surpreender quando você começar a, de fato, verdadeiramente estimular e ouvir as pessoas trazendo soluções e não o foco no problema, ok? Uma coisa muito importante que aqui, dentro de um espaço, né, de humildade, a gente precisa estar consciente o tempo inteiro se eu reconheço que eu preciso de ajuda, o que eu faço? Eu busco ajuda.
Então, se tá difícil, se tá com dificuldade de como pensar isso, busca a ajuda do teu superior, sabe? Seja humilde para trazer para ele, para dizer o que você tá tendo como situação, as possibilidades que você já encontrou e o que ele pode agregar com outras novas ideias. Então, peça ajuda. Peça ajuda para o seu gestor, peça ajuda para o RH, peça ajuda para os pares. Se inspire com os seus colegas que estão tendo bons resultados, que têm equipes protagonistas, que têm equipes envolvidas, engajadas, que trazem solução. Vai fazer um brainstorm, pergunta o que ele está fazendo, como é que ele tem conseguido fazer isso. Faz esse movimento de assistir, de consumir conteúdo de qualidade, né? Buscar realmente se desenvolver. Peça ajuda, invista financeiramente, faça mentoria, faça curso de liderança. Quanto mais você se preparar e estiver consciente de que você pode se aprimorar, mais você vai poder, dentro do teu dia a dia, estar consciente das suas atitudes, da forma como você conduz a sua equipe. Então, verdadeiramente, eu espero, né, ter contribuído com vocês aqui com essas pequenas pinceladas de atitudes, de comportamentos que vocês podem mudar no dia a dia para conseguir engajar essa equipe em pensar em soluções, desde algo simples a algo estruturado sobre como conduzir uma reunião focada em solução. Então, muito obrigada pela presença de cada um. Tá? Obrigada pela companhia aqui. Para quem vai assistir depois, verdadeiramente eu espero contribuir com, como eu acabei de falar, com a realidade de cada um de vocês. E fiquem aqui conectados, tá? Porque sempre às quintas-feiras, né, nós temos o nosso Momento Rap, buscando trazer realmente conteúdo de qualidade que vai contribuir com você, que o nosso grande foco é o desenvolvimento profissional, né, é carreira, é liderança, é resultado dentro do âmbito profissional, mas que também para isso envolve o autocuidado, envolve a autogestão. E dentro do Instagram do João, lá a gente tá com o foco, né, na Academia do Eu, no desenvolvimento pessoal, no autocuidado, no autoconhecimento, na inteligência emocional. Então tem live sempre às terças-feiras, né? Próxima semana estamos iniciando com o workshop Inteligência do Eu. João, inclusive, João, chega aqui pra dar um oi, já fala aqui do... Tem uma galera aí? Tem uma galera. Boa noite. Tô invadindo hoje. Dias do workshop, João. Dias 3, 4 e 5 de novembro. Fiquei ótimo com esse filtro. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Ainda dá pra te deixar com pintinhos, olhos. Nossa senhora, vai que alguém pinta... o olho ficou melhor agora. Dias 3, 4 e 5 de novembro vai rolar o segundo workshop Inteligência do Eu, né? Vão ser 3 noites de workshop, então a gente vai entregar com muito conteúdo legal. Quem quiser fazer inscrição vai direto lá no meu Instagram, @jmdornelles. Vamos escrever aqui? Escreve lá no @jmdornelles enquanto eu escreve. E lá no link da minha bio, lá tem o link pra você fazer. Aliás, no texto da minha bio tem o link pra você poder fazer a inscrição lá no workshop de graça. Então, já ia falar, né? Gratuito, gente. Então, acompanhem as lives, participem do workshop, busquem realmente o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, porque é isso que faz a gente estar consciente que o tempo inteiro tá inacabado, que a gente sempre tem um degrauzinho a melhorar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Isso é autorresponsabilidade, isso é também leveza diante da nossa vida, porque a gente está em movimento de buscar ser melhor, consciente que não somos perfeitos, mas conscientes do que a gente está fazendo hoje em busca dessa construção. Então, mais uma vez, muito obrigada a presença de todos, um beijo no coração, nos vemos então nas lives, no workshop Inteligência do Eu, depois na Academia do Eu, também estão todos convidados. Um beijo, fiquem com Deus. E vamos fazer as nossas equipes pensarem, trazerem solução, se realizarem, contribuir com grandes feitos. Um beijo, fiquem com Deus, boa noite.